nossa série de estudos nas bem-aventuranças. Então, quero pedir que os irmãos possam abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Ok? Mateus, capítulo de número 5, do verso 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultais, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já pudemos cantar, já tivemos o privilégio de falar com o Senhor através da oração, e agora temos a oportunidade e igualmente o privilégio de ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor direcione as nossas vidas, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito, nos conduzindo em toda a Tua verdade. Tem misericórdia de mim na exposição do texto, que não seja minha vontade nem meu pensamento, mas seja a direção do Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em Cristo Jesus. Amém. Nós podemos fazer alguma coisa para entrar no reino de Deus? Existe em nós algum mérito para que nós alcancemos a salvação ou para que nós sejamos agradáveis ao Senhor? De fato, não existe. E é muito belo quando nós observamos a palavra de Deus e vemos o testemunho que ela mesma dá a respeito de si mesma. Ela é viva e eficaz. No entanto, é através da palavra de Deus que nós nos encontramos com Cristo. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o nome de Cristo. É através da palavra de Deus que nós nos aproximamos do Senhor e conhecemos o seu nome revelado. E é muito ainda belo para nós observarmos e percebermos que as bem-aventuranças não foram colocadas aleatoriamente. Deus não desperdiça tinta, meus irmãos. Deus não desperdiça propósito. As bem-aventuranças, elas têm uma sequência lógica. Faz parte da vontade do Senhor a maneira como elas foram colocadas. Há uma forma e uma lógica espiritual. E a primeira bem-aventurança que nós vamos ver hoje é justamente o versículo de número 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. E é interessante que Jesus comece justamente com essa bem-aventurança, porque todas as outras que seguirão dependem dessa. Ela é a chave para tudo aquilo que virá na sequência. A bem-aventurança não é algo pelo qual o mundo luta, especialmente essa primeira. Quando nós olhamos bem-aventurado os pobres em espírito, não há uma satisfação em ser um pobre em espírito. Na realidade, se nós observarmos o nosso tempo e a nossa época, não é este o espírito da atualidade. Não é este o espírito do nosso tempo. Se a gente pudesse caracterizar a espiritualidade ou até mesmo o que caracteriza
a atualidade, os tempos pós-modernos, nós poderíamos então concluir que algo se assemelha à autoconfiança, à autoexaltação, o orgulho de si próprio. Dependa de si mesmo, seja autêntico, seja alguém independente. Não é assim que o mundo prega, não é assim que o mundo deseja que nós vivamos? No entanto, as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte é a maneira como o Senhor nos chama a viver como cidadãos do reino do céu, como pessoas que pertencem verdadeiramente à família de Deus por meio de Cristo Jesus. E é por isso que Jesus começa dessa forma. Jesus ensina aos seus discípulos que a parte essencial, principal do Evangelho é compreender a nossa miserabilidade. É entender que nós não somos nada, que nós não possuímos nada, que nós não temos nada. E que a nossa vontade própria, na verdade, é corrompida, manchada, depravada, degradada. É por isso que há em nós a necessidade de sermos convencidos pelo Espírito do Senhor. Por quê? Porque nós estamos distantes, nós estamos fora do padrão de Deus, nós estamos aquém do padrão do Senhor. O padrão do Senhor estabelecido e mostrado por todo o Sermão do Monte, por toda a palavra de Deus, é alto. Só que o homem natural não consegue chegar a esse padrão, porque está em pecado, está morto espiritualmente. E é por isso que então o Evangelho, antes de salvar, antes de transformar, ele expõe a nós a nossa corrupção. Ele expõe a mim e a você que nós somos pecadores. Nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós somos rebeldes contra o Senhor. Estamos distantes dele. Vivemos como moribundos, zumbis, mortos espiritualmente, mas caminhando nessa vida, sem propósito, sem direção, sem objetivo, exatamente longe do Senhor. Então ele expõe de fato a nossa miséria antes de nos curar. Porque é somente dessa maneira que a gente vai conseguir compreender o que significa ser humilde de espírito, como vai dizer outras traduções, ou pobres de espírito, como diz Almeida século 21. Não tem a ver com pobreza financeira. Não tem a ver com os recursos que a gente possui. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta, algum comentário que os irmãos queiram fazer? Ser humilde de espírito é reconhecer que nós éramos miseráveis pecadores, que nós não tínhamos nada a oferecer ao Senhor, mas pela sua graça fomos alcançados. Okay? Não se trata de uma pobreza financeira, como nós estamos falando. E esse é um grande erro, porque as pessoas olham para esse versículo, tiram de contexto e vai dizer, não, agora Jesus está ordenando aos seus discípulos que eles vivam num estado de voto de pobreza, que eles vivam se afastando de tudo e de qualquer riqueza que esse mundo possa oferecer. Então o cristão não pode ter bens, o cristão não pode ter um carro, o cristão não pode ter uma casa, o cristão ele deve viver a vida monástica. E esse erro é muito comum, por exemplo, na Igreja Católica. A Igreja Católica que faz esse voto de grande autoridade para a pobreza, que então somente dessa forma, quem viver assim, conseguirá entrar no reino dos céus. Perceba, isso é um orgulho, isso é uma autoexaltação. Eu faço por mim mesmo. Eu dependo das minhas obras para poder entrar no céu. Um grande nome dessa questão da pobreza de espírito
é São Francisco de Assis. Ele é destinado justamente a isso. Alguém que viveu a vida monástica e, portanto, se tornou alguém representativamente em ser pobre de espírito. E somente quem vive assim pode se valer, pode ter essa característica da bem-aventurança. Mas não se trata disso, meus irmãos. O texto não fala a respeito de uma vida sem recursos, uma vida longe e afastada do dinheiro. O texto é muito claro em dizer que são felizes, são alegres, são felicíssimos aqueles que são pobres em espírito. Então, isso significa dizer que a bem-aventurança está relacionada à nossa justificação. Ou seja, está relacionada à obra de Cristo na cruz. O pagamento dos nossos pecados por Cristo ali na cruz. Completamente. E não em viver com extravagâncias de recurso. Ser alguém rico. Ser alguém abastado. De maneira nenhuma. Mas é alguém que, de fato, foi alcançado por Cristo e reconhece que não tinha nada a oferecer ao Senhor, mas foi alcançado tão e unicamente pela obra sacrificial e substitutiva de Cristo no seu lugar ali na cruz. A primeira bem-aventurança, ela não faz parte do homem natural. Por que ela não faz parte do homem natural? Porque em pecado nos concebeu a nossa mãe. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que agrade a Deus. Não foi isso que nós vimos na introdução da semana passada? Então, ela não faz parte do nosso interesse natural. Ela não faz parte da nossa vida cotidiana. Só pode viver assim, só pode existir essa característica e essa virtude naquele que de fato foi alcançado pela graça do Senhor. E que agora é um cidadão do reino de Deus. Faz sentido? Alguma pergunta? Algum comentário que os irmãos tenham aqui? Se não, a gente prossegue então. Porque existe uma grande diferença. A diferença entre aqueles que pertencem a esse mundo, vivem com os olhos, com a mente e com o coração voltado para as coisas dessa época, e existem de fato aqueles que foram resgatados deste mundo e fazem parte do reino dos céus. Então, estes é que são chamados a viver felizes por causa daquilo que Cristo fez no seu lugar, sendo cidadãos, tendo uma pátria que não é aqui, mas é no céu. E uma das maneiras é ser pobre em espírito. E viver dessa forma, meus irmãos, é contrário aos valores do mundo. É contrário à forma do mundo pensar. É contrário à forma do mundo buscar. Se a gente, de fato, for sincero e olharmos profundamente para a nossa época, nós vamos ver que, como nunca, há uma defesa de que nós devemos viver autodependentes. Há uma defesa de que o indivíduo é livre em si mesmo para ele poder fazer o que ele quiser. Você depende de si mesmo para realizar. Você depende de si mesmo para conquistar. Você depende de si mesmo para transformar o mundo. Mentira! Mentira! O mundo, na verdade, crê que a autoexpressão, a autoconfiança é sinônimo de, então, eu quero, eu faço, eu posso e ninguém vai me impedir. E essa é a ideia que governa de maneira absoluta a vida dos seres humanos na atualidade. Então, por exemplo, se eu quiser obter sucesso na minha profissão, se eu quiser obter sucesso na minha carreira, eu preciso dar a impressão de que eu sou um homem de sucesso. E nunca isso fez tanto sentido quanto agora. Então, pessoas gastam 2, 3, 4, 5 mil com palavras de coaching e palestras motivacionais, se vestem de uma forma, não, porque eu estou empoderado, eu sou poderoso, olha aqui o meu status, que bonito.
Quem quer viver em pobreza de espírito? Quem quer viver em contrição de coração? Não querem. Querem se autoafirmar cada vez mais. Então dá a entender que realmente aquele que se porta dessa forma, aquele que vive dessa maneira, é realmente alguém de sucesso. Realmente alguém que você deve consultar. Veja, infelizmente, isso está presente até mesmo na igreja. Quem que a gente vai consultar muitas vezes? O pastor da igreja local que tem 30, 40 membros? Ou a gente vai consultar o pastor da igreja que tem 2, 3 mil membros e que lá não prega a palavra? Não, a gente vai lá naquele pastor, porque a igreja dele é uma igreja de sucesso. A igreja dele é uma igreja de poder. Mas é a igreja que prega a palavra e tem seus 30 e 40 membros ali. Ah, não. Ali não dá, não. É justamente isso que o texto está falando para nós, meus irmãos. Acredite em si mesmo. Afirme-se a si mesmo. Autoconfiança. Segurança própria. Autodependência. Só que o texto, ele fala, na sua continuidade, como uma explicação. Felizes, trocando a palavra bem-aventurança aqui, ok? Felizes são os pobres em espírito, pois, uma explicação, por quê, a razão, o motivo, porque deles são o reino do céu, pois deles é o reino do céu. Nós não estamos lidando com apenas essa vida. Nós não estamos lidando apenas com esses dias. Nós estamos falando e estamos diante da eternidade. Nós estamos diante da face do Cristo ressurreto, que morreu no nosso lugar, que pagou o preço do nosso pecado. Nós precisamos parar de pensar somente no aqui e no agora. Os nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração deve estar fixo naquele dia em que nós estaremos plenamente na presença do Cristo ressurreto. E quem pode entrar nos céus? Quem pode, de fato, estar na presença do Senhor? Somente aqueles que são pobres em espírito. Realmente são alguém que depende do Senhor. Porque a pobreza de espírito está justamente relacionada à nossa natureza pecadora. A nossa natureza distante do Senhor. É por isso que eu comecei perguntando se há alguma coisa que nós possamos fazer para alcançar o reino dos céus. Se há algo que nós possamos fazer para obter a salvação. E claramente não há. Não tem como. A salvação, a vida eterna, a crença no reino de Deus é tão e unicamente pela cruz de Cristo. Tão somente pela graça do Senhor derramada em Cristo Jesus. Por Cristo, o Filho eterno de Deus, que se entrega no lugar dos pecadores por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, por causa da nossa miserabilidade. O próprio Deus que esvazia de si mesmo, assume a forma de homem e é obediente até a morte e morte de cruz, no meu e no seu lugar. Portanto, o significado da primeira bem-aventurança é justamente esse. Para que nós herdemos o reino de Deus, para que nós entremos nos céus, Cristo precisa habitar no nosso coração. Cristo precisa tirar-nos da podridão do pecado. Cristo precisa nos libertar do lamaçal do pecado, dando-nos a sua graça, a sua doce graça, para que a gente viva em dependência dele todos os dias. Portanto, feliz, bem-aventurado, muito feliz, trocando a palavra, é aquele que reconhece que é pecador diante do Senhor, que depende do Senhor para viver todos os dias, que sabe que estava morto, mas foi vivificado juntamente com Cristo, aquele que estava distante, mas foi trazido para perto, por causa do Filho eterno de Deus, o nosso Salvador, Jesus. Faz sentido, meus irmãos? Alguma pergunta?
Algum comentário que os irmãos tenham? É minúscula, é que aqui eles estão todas em caixa alta, é minúscula, tá? É o nosso próprio espírito. Exatamente. São. Muito bom. Aham. É em espírito. Espírito. Sim. Sim. Muito bom. Muito bom. E a gente vê isso, por exemplo, na Europa. A Europa é tão abastada, meus irmãos, financeiramente, tão cheia de lucro, e a gente vê essa autossuficiência, essa autodependência. Há na Europa um vazio espiritual muito grande. As pessoas querem viver para si mesmas e não para o Senhor. As pessoas querem viver para os seus próprios prazeres. E, infelizmente, não é só na Europa. Essa realidade, tristemente, continua crescendo no meio da igreja. Porque a igreja continua cedendo espaço para que o mundo, os métodos do mundo, a influência do mundo, alcance cada vez mais a vida dos membros e até mesmo o púlpito, para que as pessoas vivam dessa forma. Não é assim pregações coaches, pregações motivacionais, pregações de autoajuda? Cadê a confissão de pecado na hora da liturgia? Cadê a chamada ao arrependimento? Cadê a exposição contra o pecado? A gente não vê mais. Agora 7 passos para você ser feliz. 5 passos para você alcançar a salvação. O que é isso senão orgulho próprio? Autoexaltação. Esse é o tempo da nossa época. Infelizmente, esse é o evangelicalismo brasileiro. Só que ser humilde de espírito, no entanto, não significa também que nós devemos ser fracos, tímidos, retraídos, acovardados. Não se trata de personalidade. A gente está falando de vida espiritual, como a irmã Marluce colocou aqui. Mas para que a gente viva dessa forma, é necessário transformação interior. O Espírito nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus em Cristo e do juízo do Senhor. E viver assim só é possível por meio de Jesus. Viver assim só é possível por meio de Cristo. A irmã citou o texto aqui, e tem um outro texto da palavra de Deus, dito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo de número 15, que ele vai dizer: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, daqueles que se arrependem verdadeiramente, daqueles que buscam ao Senhor genuinamente. Por isso que não se trata da família onde nós nascemos, não se trata da personalidade que nós temos, se alguém mais extrovertido, se alguém menos extrovertido, se alguém mais alegre, se alguém menos alegre. Não se trata da condição que a gente vive, tendo ali o suficiente para o nosso dia, para o nosso mês, ou talvez lutando para pagar as contas,
Ou alguém que tem muito, tem de sobra, vive de maneira tranquila. Mas é o reconhecimento da nossa pecaminosidade, da depravação que há dentro de um coração que não desejava ao Senhor, que não buscava ao Senhor, que não queria ouvir a oração, que não queria ouvir a voz do Senhor, que não queria se relacionar com o Senhor através da oração. Meus irmãos, sabe onde a gente vê a falta de um espírito humilde, de uma pobreza em espírito, de uma dependência do Senhor? Aqui, nos cultos de quartas-feiras. Mas não é só na nossa igreja, é a realidade de várias igrejas. Por quê? Eu não preciso orar, eu não preciso buscar ao Senhor, eu não preciso depender do Senhor, eu vou viver a minha vida da forma como eu desejar. Se der errado, aí sim eu busco ao Senhor. Se não der certo, aí sim eu me volto ao Senhor. É se lembrar, como Isaías diz, quando tem a visão do trono de Deus, ele fala ao Senhor: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de gente impura. É reconhecer de fato que não há nada de bom em nós, a não ser Jesus Cristo. Ou então, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, eu não tenho nada do que me orgulhar, porque tudo o que eu faço, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, é Cristo, é do que Cristo fez por mim. É da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, fiel e leal, apesar de mim. Isso é ser pobre de espírito. Por isso, meus irmãos, que a primeira bem-aventurança aponta justamente para a falta, ou melhor, para a ausência de orgulho pessoal, de orgulho próprio. Aponta para uma ausência de segurança própria e autodependência. É uma rendição total a Cristo. É uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Ser humilde de espírito, então, significa que se somos cristãos verdadeiros, crentes autênticos, nós não estamos dependendo de nós mesmos, dos nossos dons naturais, da nossa família que, às vezes, nascemos num berço cristão. Minha família é toda crente. Portanto, eu estou relacionando-me com Deus desde quando eu nasci, desde o meu berço. Será? É verdade? Os humildes de espírito não se vangloriam da sua condição financeira ou da falta dela, como a irmã Marluce colocou. Se há algo que eu deva me gloriar, é tão e unicamente em Cristo Jesus. Os humildes de espírito não vivem fundamentado nos seus próprios temperamentos, na sua própria personalidade. Nem acreditam que há algo pelo qual possam fazer para agradar ao Senhor. Não é pela boa moralidade, não é por sua conduta, nem pelo seu comportamento. Ser humilde de espírito, então, meus irmãos, é reconhecer que nada somos, nada temos, nada possuímos, mas também é olhar para Deus e se entregar a Ele em total submissão, dependendo inteiramente da sua graça e da sua misericórdia. Por isso, pergunte a si mesmo, nesse dia, agora, enquanto nós estamos estudando juntos a palavra do Senhor, eu me pareço com essa descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como eu me sinto a meu respeito quando eu penso em Deus e quando eu penso na presença do Senhor? Senhor, eu estou aqui porque hoje eu vim na igreja no culto de quarta-feira. Senhor, eu estou na tua presença porque hoje eu entreguei o dízimo. Senhor, eu estou na tua presença porque hoje eu toquei no louvor e cantei no louvor. Senhor, eu estou na tua presença porque hoje eu entreguei uma cesta básica. Se é por isso, meus irmãos, não é pela obra de Cristo. Se é pelas coisas que nós fazemos, não é por aquilo que Cristo fez. Pergunte a si mesmo. Na minha vida diária, segunda a domingo,
quais são as coisas que eu costumo dizer, que eu costumo orar, que eu costumo pensar a respeito de Deus e de mim mesmo. Sabe por quê, meus irmãos? A primeira bem-aventurança, ela nos coloca aos pés da cruz. Porque é somente ali que nós encontramos o reino dos céus. É somente ali que a eternidade nos é dada. É somente ali que nós podemos ir ao encontro do Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A única maneira de alguém se tornar humilde de espírito é voltando-se inteiramente a Cristo Jesus. É por isso que a primeira bem-aventurança, ela nos fala da justificação. Porque é Cristo que pagou os nossos pecados. E é Cristo que nos chama a viver em total dependência e submissão a Ele. Assim, a gente pode cantar os hinos que nós cantamos. Crente inútil eu serei, se Cristo não me valer. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então a gente pode viver dessa forma por causa de Cristo. Confiando em Cristo e dependendo de Cristo. Ou então tem um hino muito antigo que a gente pode cantar ao Senhor e que ele diz o seguinte, eu não vou cantar, tá bom? Não vou. Ele diz, nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, Ele é todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta encontro em ti. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti. Por isso que o Senhor nos chama, através dessa primeira bem-aventurança, a confiar em Cristo, a viver para Cristo, a depender de Cristo todos os dias das nossas vidas, até o encontro com Ele. Porque enquanto o mundo diz, acredite em si mesmo, viva por si mesmo, dependa de si mesmo, o Evangelho de Cristo diz, negue-se a si mesmo, tome a cruz de Cristo e o siga dependendo dele todos os dias das suas vidas. Isso é ser pobres em espírito. Isso é herdar o reino dos céus. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos, de vivermos dependente de Cristo todos os dias das nossas vidas.